Que Deus nos abençoe. Vamos ler a palavra de Deus? Êxodo 20, versículo 3. Onde está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não diante de nós, mas diante de mim. E também Isaías 43, versículo 10, está escrito: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Também no Isaías 42, 5 nos fala: assim diz o Senhor, que criou os céus, os estendeu e formou a terra, e tudo quanto produz, e dá respiração ao povo que nela está, o espírito aos que andam nela. Também Gênesis 1 nos fala, Gênesis 1:1, no princípio criou Elohim, aqui diz Deus, mas no original diz Elohim. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Elohim criou os céus e a terra. Vamos orar? Senhor Deus, damos graças por mais esse culto que o Senhor tem nos concedido. Venha ungir os lábios de quem vai falar a tua palavra e ouvir os ouvidos daqueles que ouvirão, Senhor, essa mensagem. Nós pedimos suas bênçãos, sua revelação sobre cada um. No nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Poder sentar? Vamos falar nessa noite, por alguns momentos, sobre a divindade. Sobre quem foi Jesus Cristo, aquele profeta da Galileia. Aquela criança que nasceu ali em Belém, da Judéia, há 2000 anos atrás. Vou falar um pouquinho sobre quem foi Jesus. Se ele foi apenas um profeta, se ele foi a segunda pessoa de uma suposta trindade. Existe, na verdade, três doutrinas sobre esse assunto. Uma é chamada de unicista. Uma outra é chamada de dualista, que são os arianos, que crê que Jesus não foi Deus, foi apenas a primeira criação de Deus. Esses são os arianos. E tem também a doutrina chamada de Santíssima Trindade, que fala que existe apenas um Deus, mas composto por três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então existe muita confusão, na verdade, acerca desse ensinamento, a divindade, sobre a divindade. Mas a palavra de Deus nos diz ali em Apocalipse 10:7, que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todos os mistérios de Deus seriam revelados. Também Mateus 11:17 nos fala ali que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sabemos que João Batista foi um Elias, mas ali fala no futuro. Elias virá, falando de um outro Elias, de um outro homem que viria com o espírito de Elias. João Batista não revelou nada, sabemos disso. Ele apenas precursou a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo.
Mas ali promete a vinda de um Elias no final da era gentia. Viria um profeta. E Mateus 10 nos fala que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Então a palavra é clara em nos mostrar que nos últimos dias viria um profeta. Muitos dizem, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, né, citam para a gente São Lucas. São Lucas 16, onde Jesus falou, né, a lei e os profetas duraram até João, para dizer que não haverá mais profeta. Isso nos mostra que nós jamais podemos isolar nenhum versículo da Bíblia. Porque se você for em Mateus 23, 34, Jesus ali nos fala. E nós vemos que João tinha morrido no capítulo 11 de Mateus. Né? E Jesus ali em Mateus 23, 34 nos fala, eu enviarei profetas na terra. E a uns vocês matarão, a outros, e assim por diante. Falando que viriam os profetas no futuro. E se você for em Atos dos Apóstolos, ali nos fala de profeta. Inclusive houve um profeta chamado Ágabo, o profeta Ágabo, que profetizou que o apóstolo São Paulo seria preso em Jerusalém. Isso se cumpriu perfeitamente. Então, e também em Efésios 4, 11 nos fala que Deus é um para pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, né, para o aperfeiçoamento da igreja, do corpo de Cristo. Então você não pode isolar. Porque, então o que quer dizer ali Lucas? O que quer dizer então, quando fala que a lei e os profetas duraram até João? Quer dizer que a lei e os profetas da lei duraram até João. Mas depois tivemos a graça, e estamos hoje na dispensação da graça. E também tem profeta na graça. Então esse profeta, né, e Deus sempre vindica seus profetas com sinais e maravilhas. Nunca houve na terra um profeta tão usado nos sinais sobrenaturais, tantos sinais, como houve através de William Branham. Né? Esse homem que nasceu ali nos Estados Unidos, quando ele nasceu, essa luz, o Logos, essa luz foi a mesma luz que você vê lá na Escritura Sagrada, o Logos de Deus, que foi chamado de Filho de Deus também, né? O Logos de Deus, que como do mesmo modo que vindicou Moisés lá na sarça ardente do Velho Testamento, vindicou também o apóstolo São Paulo. E lá para Moisés, já estamos entrando na divindade. Porque lá para Moisés, essa coluna de fogo, essa luz, o Logos, se identificou como Moisés falou para ela, perguntou, mas como que o povo vão crer em mim? Eles vão querer saber seu nome. Ele falou, diga que quem sou, o eu sou, enviou a voz. O eu sou, o grande eu sou. E quando essa luz apareceu para Paulo no caminho de Damasco, Paulo perguntou, quem é Senhor? Ele sabia, chamou de Senhor, letra maiúscula, quer dizer Elohim, Jeová. Quem é Senhor? Ele sabia que era Jeová, Elohim, que estava ali, o grande eu sou. E aquela luz falou para São Paulo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nesta era, outra vez, essa mesma coluna de fogo veio sobre o William Branham e tirou uma foto com ele. Essa foto foi examinada por um grande homem que examinava documentos duvidosos para o FBI. E esse homem, depois de 2 dias de exame, falou, essa foto é sobrenatural. A primeira foto sobrenatural que eu saiba, que foi provada cientificamente, é essa aqui. E o William Branham tinha o dom de segurar na mão da pessoa e falar a enfermidade dela. Se ele orasse e a mão dele voltasse ao normal novamente, porque ela mudava de cor, mudava o aspecto dela. Se voltasse ao normal, a pessoa era curada. Se não voltava, ele dava uma bênção para a pessoa e a pessoa seguia adiante. Esse dom, esse sinal sobrenatural nunca falhou. Nas milhares de vezes que Deus usou esse sinal, nunca falhou.
E também Deus deu para Abraão também o sinal de conhecer o segredo dos corações das pessoas. Abraão discerniu o nome, endereço, tudo sobre a vida das pessoas. E às vezes Abraão ficava de costas para a audiência dessa posição e discernia o pensamento das pessoas, o nome, tudo que acontecia com as pessoas. E milhares de pessoas foram curadas. Esse ministério apenas aconteceu na vida de William Branham. Nenhum outro profeta teve esse ministério, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo. E nessa era, depois de 2000 anos outra vez, esse ministério retornou no nosso meio, através desse homem simples, humilde, que foi o profeta William Marion Branham. E a Bíblia nos fala que Deus, Amós 3,7, Deus não fará coisa alguma se revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então a palavra só vem a profeta, não vem a pastores, doutores, teólogos, mas somente vem a profetas. Então todos os mistérios que você quer saber sobre a divindade, ou sobre qualquer outra pergunta bíblica, você tem que ir no canal correto. Porque ali em São Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, nos fala que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ela não é de particular interpretação. As pessoas não podem interpretar a palavra de Deus. Teólogos, pastores, todos, jamais. Só quem interpreta a palavra de Deus é o próprio Deus. Ele escreveu e ele dá a sua interpretação. E a interpretação de Deus é quando ele vem e cumpre a sua palavra. Qual foi o erro de Davi em buscar a arca do Senhor? Ele queria buscar a arca, coisa boa a ser feita. Mas em vez de consultar o profeta da era, que era o profeta Natã, ele foi e consultou os capitães de milhares, de centenas, assim por diante. Então ele foi buscar essa arca numa carroça, numa carruagem nova, num carro de boi novo. Simbolizava o quê? Denominações. Jamais a denominação pode levar a palavra de Deus, mas para levar a palavra de Deus somente homens chamados por Deus para levar a palavra do Senhor. Então, toda revelação tem que vir através desse canal. Somente tem um canal. Como eu vou saber se o homem é profeta verdadeiro ou falso? Porque a Bíblia também nos diz que, Mateus 24, 24, nos últimos dias levantarão muitos falsos profetas com grandes sinais e maravilhas, que se possível fora, enganaria muitos. Falsos ungidos que viriam nos últimos dias, se possível for, enganaria até os eleitos, até os escolhidos. Então, os escolhidos jamais serão enganados. Em Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8 nos fala que todos que estão na terra foram enganados pela besta, a não ser aquele que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então os eleitos jamais serão enganados, porque eles saberão julgar. Por que a igreja de Éfeso não foi enganada? Porque eles puseram à prova os apóstolos, que diziam ser apóstolos, e o acharam mentiroso, porque eles falaram coisas contrárias ao mensageiro da era, que foi São Paulo, o apóstolo São Paulo. Então eles viram que aqueles homens eram falsos, porque não falaram o que o mensageiro da era falou, São Paulo. Então o eleito jamais será enganado. Por quê? Porque ele vai na palavra, pela palavra. E é isso que nós vamos fazer nesta noite. Ir pelo que a palavra diz. Pelo que a palavra diz. Né? Então, onde nós lemos ali, Êxodo 20, versículo 3, nos fala, Deus falando, não tereis outros deuses diante de mim. Singular. Muitos dizem, mas a palavra Elohim é plural. Então veio os pagãos, já querem colocar mais Deus lá. Está vendo? Era plural de pessoas, tinha mais pessoas na divindade. Por isso Deus falou, façamos o homem, né, como está ali em Gênesis 1, 26. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então aqui fala, disse Deus, façamos o homem, né? Como se estivesse falando com outra pessoa, parece que foi mais que a pessoa que criou o mundo e o homem e tudo mais. Mas quando chega no versículo 27, nos explica certinho
Quem criou o homem? Por isso você nunca pode isolar um versículo da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 27. Que criou Deus o homem. Vendo? Uma pessoa somente criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Os criou. Então nós vemos que Deus era chamado no princípio do quê? De Elohim. A palavra Elohim significa autoexistente, aquele que existe por si mesmo. E então depois ele criou os anjos. A primeira criação de Deus foram os anjos, e os anjos o adoraram. E a palavra Deus quer dizer o quê? Ele não era Deus ali ainda, no certo sentido, porque a palavra Deus significa objeto de adoração. E como não havia nada para adorar a Deus, então ele ainda não era Deus. Ele era o grande Espírito, Elohim. Mas quando ele criou os anjos o adoraram, ele passou a ser Deus, objeto de adoração. E quando ele criou a raça humana, ele mudou o nome dele para quê? Jeová. Jeová quer dizer o quê? Deus com sua família. Ele agora estava com a sua família. E agora nós vimos ali em Isaías 40, versículo, Isaías 43, versículo 10, que não, Isaías 40, versículo 10, deixa eu voltar aqui para ler novamente essa escritura. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum Deus haverá. Nenhum Deus haverá. Então nós chegamos até o Novo Testamento. Quando chegamos ao Novo Testamento, nós encontramos em Mateus 20, em Mateus, no capítulo 1, nos fala, né, daquela criança, Jesus, que foi chamado de Emanuel, Deus conosco. E os magos vieram do Oriente até Jesus e o adoraram. E como já foi falado antes, Deus significa o quê? Objeto de adoração. E eles trouxeram para Jesus 3 coisas: ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e mirra. O que significa isso? Ouro, incenso e mirra. Uma Umbanda nos ensina, nos revela, que a palavra ouro quer dizer divindade, Deus. Mirra, trabalho. Ouro, incenso, trabalho. E mirra, morte. Ouro, incenso e mirra. Espera aí, como é que é mesmo? Ouro, incenso é trabalho e mirra é morte. Então ali, aquelas 3 coisas que queria dizer o quê? Que ali estava Deus, a divindade, em trabalho para morrer. A divindade em trabalho para morrer. Mas quando você vai... Vocês sabiam que existem arianos que se diz da mensagem? Dualistas, pessoas que dizem que Jesus não é Deus. Você encontra isso hoje na internet, em todo lugar que você quiser investigar lá. E eu vi ali uma coisa aberrante ali, né? Nesse site desses dualistas. Arianos. Você sabe quem foi Ário, né? Ário foi aquele bispo lá do ano 300, que levantou lá no concílio de Nicéia e defendeu a ideia de que Jesus não era divino, ele era apenas a primeira criação de Deus. E que havia um outro depois de Jesus, que era Elohim, que era Deus Jeová. Né? Ele fez isso para contrapor a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade. E hoje, essas mesmas doutrinas, mas se você for procurar,
todo esse paganismo já existia lá em Babilônia. Todas as coisas já haviam lá em Babilônia, lá em Babel. Porque tudo começou em Gênesis. Você encontra Babilônia em Gênesis, encontra no meio da Bíblia, encontra no final da Bíblia também. Babilônia está aqui hoje novamente. E sabemos que a igreja, a denominação católica apostólica romana. Porque denominação não é de Deus. E ali fala da grande prostituta, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Então essa grande igreja, sentada sobre 7 colinas, né, que tem o cálice de vinho em sua mão, que está embriagada do sangue dos santos, porque ela matou 68 de cristãos, de hereges, queimados na fogueira, durante alguns anos lá, antes mesmo de 1700 já existia essa contagem, 68 milhões. A turma fala muito aí dos contra os nazistas, que mataram uns 10, 20 milhões de pessoas. Mas a Igreja Católica Romana, essa grande prostituta por 10, matou como herege 68 milhões, só naquele tempo ali. Sem contar espiritualmente, né? Como ela tem matado pessoas espiritualmente nesse mundo. E ali fala das filhas dela, que são as denominações que saíram dela. Denominações não é sistema de Deus, mas de Satanás, porque coloca o homem como líder, como liderança. A Igreja de Cristo, o cabeça, o líder é a palavra, é Deus. Deus é o líder, é a palavra dessa igreja. Então nós vemos que, e nesse site perguntaram para eles, como Jesus foi adorado então? Se ele não era Deus. E esse grupo da mensagem, que se diz da mensagem, esses dualistas, estava explicando lá para eles que não, que Jesus não foi adorado. Que ali, naquele momento que os reis chegaram para Jesus, a Bíblia fala que o adoraram, que na verdade ali não foi adoração. Ali foi uma homenagem, foi uma coisa assim como, né, como honrar. É igual os católicos falam sobre as imagens de escultura. Você fala com eles que eles adoram as imagens, o que é que eles falam para você? Nós não adoramos, nós veneramos, não é isso que eles falam? Nós não adoramos, nós veneramos. Mas qual a diferença de adorar e venerar algo, honrar algo? Então nós vemos que são coisas totalmente, né, insanas. E grupo que se diz da mensagem, falar que ali os magos não estavam com a revelação de que Jesus era Deus. Não, eles estavam ali para trazer honra àquele jovem, porque ele seria o rei de Israel. Mas não que ele era Deus, não foi uma adoração. Mas o Mambrano, profeta do nosso, vem e fala que era a revelação, sim. O símbolo que eles trouxeram mostrava que, né, que era a revelação de que ali estava a divindade de Deus em trabalho para morrer. Em trabalho para morrer. E isso não foi a verdade? Né? Isso não foi a coisa real que aconteceu? Sim. Por quê? Porque na lei do Velho Testamento, para redimir alguma coisa, tinha que ser um parente redentor. Tinha que ser um parente redentor. E Deus se tornou um parente do homem. Se tornando um filho. Um filho. Agora, isso é que eles não suportam. É dizer que Deus se tornou um filho. Jamais passa pela mente deles. Deus, o grande Elohim, virar um filho, se tornar um ser humano. Mas é isso que nós vamos agora, por um pouco de tempo, estudar nas mensagens do irmão Branco. E aqui na mensagem, confronto de Efésios com Josué, na série chamada Adoção, em seu parágrafo 121, o profeta nos fala, há poucos dias atrás, quando o doutor lança as letras LAMSA, veio até a mim, e nunca sabia nada a respeito daquilo, e me trouxe uma foto. Qual dos irmãos a tem consigo? Agora,
Tem você aquela foto? Tem você a Bíblia consigo colocada lá? Estava isso em seu livro, correto. Lá vinha uma foto do velho antigo sinal hebraico de Deus, exatamente como aquilo existia nos dias de Jó, antes da Bíblia ser mesmo escrita. Deus em seus 3 atributos, não 3 deuses, um Deus em 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 ofícios nos quais Deus atuava, não 3 deuses, 3 atributos, e lá isso estava, quando aquele grande homem, o Dr. Lança, a tradução da Bíblia é Lança, então esse doutor traduziu a Bíblia para uma língua, né, que era o aramaico. Ele cria que a Bíblia tinha sido escrita no aramaico, e ele traduziu o aramaico para o inglês. Vem procurar aí, eu queria ler um dia essa Bíblia, né, do Dr. Lança. E esse homem foi no culto da Mombrana, e quando viu o sinal do Mombrana, os milagres ali, ele ficou, né, estarrecido ali, ficou emocionado ao ver e foi falar com o Mombrana. E ele mostrou para o Mombrana esse símbolo, esse pentagrama de Deus. A tradução Lança. Quando ele disse naquela manhã, quando eu lhe disse aquilo, eu disse o que é aquele sinal? Ele disse, este é o antigo sinal de Deus em hebreu. Deus em 3 atributos. Deus em 3 atributos. Então nós vemos que ali Elohim não é plural de pessoas, mas é sim plural de atributos de Deus, de ofícios de Deus. E isso aí todos os judeus sabem disso. Por isso que o judeu jamais vai aceitar essa doutrina sua. Se você for aos judeus com a Trindade, ele vai saber de onde veio esse paganismo. Ele vai saber que veio lá de Nicéia, no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo. Quando a igreja se reuniu, a igreja de Roma se reuniu ali, e o rei Constantino, junto ali com os bispos daquele tempo ali, chegaram a essa terrível doutrina da Santíssima Trindade, dizendo que havia um Deus composto de 3 pessoas. E esse paganismo já havia lá em Babilônia, lá em Gênesis, começou lá em Gênesis, com Bel, com o filho de Bel, com a esposa de Bel, né? Com o Nimrod, que era filho de Bel. Começou ali o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Pombinha, e a deusa, né? A deusa mãe do céu, que a Igreja Católica tem até hoje. Então todo esse paganismo começou lá em Babel. E esse doutor Lança aqui, tradutor da Bíblia do aramaico para o inglês, falou para o Mombrana, esse é o antigo sinal de Deus em hebreu. Deus em 3 atributos. Eu disse, tal como Pai, Filho e Espírito Santo, 3 atributos de Deus. Então se você colocar Filho como uma pessoa distinta, você também vai ter que colocar o Espírito Santo como uma terceira pessoa, irmão. Vocês dualistas, arianos, se vocês colocarem a segunda pessoa como uma pessoa distinta, vocês vão ter que colocar também a terceira pessoa como também pessoa distinta. Porque Deus é perfeito em 3, não em 2. Você percebe a incoerência do que as pessoas ensinam? Eu disse, tal como Pai, Filho e Espírito Santo, ele parou e colocou lá sua xícara de café e olhou para mim. Gene, creio que você estava lá. Léo, disse, crê você nisso? Léo, né? Vou falar em inglês. Um rapaz do melhor, um amigo meu. Eu disse, com todo o meu coração, né? O doutor Lança falou, eu creio de todo o meu coração nisso. Ele disse, ontem à noite de pé em sua reunião em Mombrana, eu vi aquele discernimento, você discernindo os pensamentos das pessoas. Eu nunca havia visto isso antes na América, na minha terra. Ele disse, essas pessoas americanas nem mesmo conhecem a Bíblia. A única coisa que elas conhecem são suas denominações. Eles nem mesmo sabem onde estão firmados, disse. E eles